duas pregações totalmente opostas dentro de uma só igreja, Congregação Cristã no Brasil. Primeiro, o irmão Luiz Carlos de Viçosa, ancião do Conselho Presidenciário, vem e fala que Jesus não é Deus, que Jesus era parte de Deus. Plena de Deus nele, não tem. Teremos só quando estivermos na glória. Foi Cristo. O verbo é a palavra, e a palavra é Cristo. Então lá no céu, Cristo tem assento permanente e constante, antigo. Por isso que fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui vem uma dificuldade nossa, entender isso. Cristo é Deus, ou Deus é Deus e Cristo não é Deus. Vai entender essas coisas com profundidade. Deus é Deus, Cristo é o Filho de Deus, mas ele é parte integrante de Deus, com tal comunhão que ele se faz como Deus também. E depois, no outro dia, vem um dos anciões do conselho também, irmão Hélio Bianco, presidenciário do Brás, e já refuta esta pregação dizendo que sim, Jesus era Deus. A palavra é o verbo é criador, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, porque o verbo é Cristo, e Cristo é Deus, irmão. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Cristo é a palavra, e Deus, o Pai, o engrandeceu. Fica comigo até depois da vinheta e vamos conversar esse assunto. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. É muito importante você estar por dentro de tudo o que acontece, porque nós estamos tratando aqui, trabalhando as hermenêuticas e as exegeses da palavra. Isso faz a igreja crescer na graça, que é o favor imerecido, e no conhecimento da palavra. Muito obrigado de você que já se inscreveu no nosso canal, e já temos 76 mil pessoas que deram atenção à nossa voz e todos os dias está aqui junto comigo. Você que já é inscrito, por favor, então me ajude aqui dando o joinha no vídeo, porque o joinha, o algoritmo desta plataforma leva para mais pessoas, e mais pessoas então entende que tem relevância o nosso trabalho. Você que ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever no canal. Por favor, dê esta oportunidade para que nós possamos estar na casa das pessoas levando a palavra e não a contenda. Lembrando muito bem que todos os dias de segunda a sexta-feira eu faço culto aqui neste canal às 20 horas. Eu convido você a participar, e hoje tem, tá? Eles acreditam que quem vai para o inferno, Deus não é tão ruim assim, que pega aquelas pessoas e joga lá e deixa o fogo queimar eternamente e ficar naquela situação eternamente. Então eles acreditam na aniquilação. Pega aquela pessoa, joga no inferno e aniquila a vida dela e acabou, morreu. Irmão, a palavra fala que o fogo queima e o bicho não morre. Então, o culto online da CCB, onde o nosso amado irmão, ancião do Conselho Presidenciário, irmão Luiz Carlos de Viçosa, ele pregou isso daqui. Plena de Deus nele, não tem. Teremos só quando estivermos na glória. Foi Cristo. O verbo é a palavra, e a palavra é Cristo. Então lá no céu, Cristo tem assento permanente e constante, antigo. Por isso que fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui vem uma dificuldade nossa, entender isso. Cristo é Deus, ou Deus é Deus e Cristo não é Deus. Vai entender essas coisas com profundidade. Deus é Deus, Cristo é o Filho de Deus, mas ele é parte integrante de Deus, com tal comunhão que ele se faz como Deus também. É com tal plenitude de comunhão que olhar para Cristo é olhar para Deus. Ele fala assim: quem me vê a mim, vê meu Pai. Não é a feição daquele judeu que ele falava, porque aquele homem judeu já morreu, ressuscitou, mas aquele corpo não subiu aos céus. Carne e sangue não pode entrar na glória, irmãos. Aquele corpo foi desfeito, só foi mostrado aos discípulos por um testemunho de fé. Lá no céu não sobe carne nem sangue, e nem Cristo estaria restrito num patamar tão baixo assim, não é? Depois, no outro dia do culto, no mesmo local, no Brás, culto online,
nosso querido e amado ancião do Conselho Presidenciário também, irmão Hélio Bianco, pregou isto daqui. A palavra é o Verbo é criador, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, porque o Verbo é Cristo, e Cristo é Deus, irmão. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Cristo é a palavra. E Deus, o Pai, o engrandeceu. Gostaria que você colocasse nos comentários o que você acha. Em qual lado você acha que realmente é a palavra de Deus? A pregação do irmão Luiz Carlos de Viçosas? A pregação do irmão Hélio Bianco? Qual das duas pregações que vai mais coerente com a própria hermenêutica e as exegeses da palavra? Sempre eu digo isso aqui, muitas pessoas têm me ignorado, mas quando você vai de manhã cedo em um culto, quando chega o pregador na congregação, prega assim: irmão, fica tranquilo que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Quando você vai à tarde, quando cultua em outro local dentro da congregação, num culto à tarde, o pregador prega assim: irmãos, vai vir os 3 anos e meio de grande provação, a falsa paz, o chip, a besta, o anticristo e etc e tal. E depois, antes que venha a ira de Deus, a grande tribulação que nunca houve na terra, a igreja será arrebatada. Quando você congrega à noite em uma outra igreja dentro da congregação, o pregador prega assim: irmãos, ficam firmes. Aqueles que vencer, passar esses 7 anos de grande tribulação que nunca houve e nunca haverá, este sim será arrebatado depois da grande tribulação. Então você pode ver que dentro de uma instituição tem 3 tipos de pensamento. Tem um pensamento pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Isso você pode também colocar aqui nos comentários o que você acha. Você acredita no arrebatamento da igreja coletivo, individual? Você acredita que o arrebatamento da igreja vem antes da grande tribulação, vem no meio da tribulação ou depois da grande tribulação na ira de Deus? Bom, isso é assunto para nós tratar muito tempo aqui, ainda não chega num fechamento. Também você vai em alguma igreja da congregação e o pregador prega que é todos calvinista. Eles pregam que você já foi escolhido para entrar no céu. Deus já te separou para entrar no céu. Ele já te escolheu desde o ventre da tua mãe. Isso é um pensamento calvinista. Outras igrejas você vai dentro da congregação e é pregado o quê? Arminianismo. Se você for fiel até o último dia, trabalhar para isso, aí sim você recebe a salvação. Você pode ver que existem diversas linhas de pensamento e não tem um só rumo no meio de toda a congregação. Mas sim, existe o mid, pós e o pré-tribulacionista, como existe o calvinista e o arminiano dentro de uma só igreja. Sem contar que dentro desta instituição também tem o crente da congregação, que é do Racataia, do Glória, do Quebra, que são os pentecostais, os canela de fogo, os que oram no monte, os que vão para movimento de oração, os que gostam do fervo de culto que acaba 10 horas, busca dos dons e tralalá. Mas também existem os neopentecostais dentro da congregação. Quem são esses? Aqueles que gostam do culto que acaba 9 horas e diz: para com esses gritos, Deus não é surdo. Eu não vou naquela igreja da congregação que faz um barulhão danado e acaba tarde o culto. Esses são os neopentecostais que pensam dessa forma. Você viu que dentro dessa instituição de mais de 2 milhões de pessoas existem diversos pensamentos e ninguém pensa igual, sendo que é uma instituição só e controlada pela sede do BRAS, que deveria passar uma
só regra para toda a instituição das suas 20.000 casas de oração seguir? Mas por falta da palavra de Deus, do ensino da Bíblia, vira uma confusão e uma salada na mente de todos. Bom, vamos à história de Hélio Bianco e do irmão Luiz Carlos de Viçosas. Qual dos dois você acha que está certo? Jesus é Deus? Nós somos monoteístas, portanto, os politeístas, eles sempre vão bater contra essa história de monoteísta. Por quê? Porque o monoteísta acredita em um só Deus, o politeísta, diversos deuses. Mas como que pode Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ser um só Deus e ser monoteísta? Sendo que eles são três pessoas distintas, sendo politeísta. Mas a razão eu vou te explicar. Quando você olha para o hinduísmo, que é o Deus Shiva, o Deus da chuva, o Deus Ra, o Deus do sol, o Deus grego e etc. e tal. Aí você vê diversas entidades, diversas divindades, diversos deuses. Mas quando você olha para o cristianismo, aí você vê um Deus que é criador dos céus e da terra. Mas esse Deus, criador dos céus e da terra, dentro dele estava a sabedoria, que é Cristo Jesus, antes de ser formado do pó. Portanto, quando Deus vai criar o homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele está trazendo ali no plural, porque ele não está fazendo sozinho. Ali está um triuno, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo em uma só pessoa. Portanto, quando João fala que era verbo, era palavra, e se faz carne, ele está dizendo que o Deus Todo-Poderoso então manifestou em Cristo a palavra no ventre de Maria e ali nasce a divisão de um só Deus. Que o Deus Todo-Poderoso e agora o Deus Todo-Amoroso, que é Deus o Criador e o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra feita a carne. Quando Deus sopra a narina de Adão, ele derrama sobre Adão e sobre o homem o Espírito de Deus. Então esse Espírito é o que conduz o homem. Na palavra está escrito, vós sois deuses, porque andamos também com o Espírito de Deus. Pensa que você está em um veículo, em um carro, e existe o pai dirigindo, o filho à sua direita, e sentado no banco de trás o Espírito Santo. O que quer dizer? Que são um só Deus, portanto distintos, porque os três estão juntos na mesma comunhão, na mesma ligação, no mesmo sentimento, dentro deste veículo indo destino a um local. Isso eu estou dizendo metaforicamente para que você possa entender uma parábola. Todos os três em um só local, destinado a um endereço. Portanto, cada um é um. O Deus Pai ali no volante, o Deus Filho sentado à destra, à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo sentado junto. Aqui, foi isso que o Senhor fez. Vou ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo Consolador que vos guiará em toda a verdade. Quando o Senhor Jesus subiu para sentar à destra de Deus Pai, o Espírito Santo desceu para poder nos guiar, nos consolar e estar aqui junto de nós. Se você entender dessa forma, você não consegue dividir a divindade de Deus, dizendo Deus 1, Deus 2 e Deus 3. Mas você diz um só Deus. Quem é Deus? O Criador dos céus e da terra. Portanto, nele há três pessoas distintas. Deus Pai que está no trono, Deus Filho que nasceu no ventre de Maria e Deus Espírito Santo que hoje está conosco aqui. Se você entendeu esse recado, deixa aqui nos comentários, fala o que você achou e vamos trazer mais vídeos dessa forma. Eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.